Esse homem foi abduzido e levado para outro planeta. Boa noite! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O caso que vamos contar hoje é real e aconteceu na pequena cidade de Sarandi, no Rio Grande do Sul, em 1958. Um tratorista chamado Arthur Berlet desapareceu sem deixar rastros por 11 dias. Quando retornou, ele trouxe consigo um relato tão extraordinário que, para muitos, parecia impossível. No entanto, algumas de suas descrições sobre o futuro se mostraram incrivelmente precisas, décadas depois. O que realmente aconteceu com Arthur nesse período? Seu testemunho desafia tudo o que conhecemos sobre nosso mundo e o universo. Arthur Berlet era um homem simples, sem grande escolaridade e com uma vida pacata no interior do Brasil. Trabalhava no campo, operando tratores e auxiliando no plantio e na colheita. Seus vizinhos e conhecidos o descreviam como um homem honesto, trabalhador e sem qualquer histórico de mentiras ou exageros. No entanto, sua rotina tranquila foi interrompida em uma noite comum, quando ele simplesmente desapareceu. Não houve sinais de fuga ou conflito. Sua família e amigos organizaram buscas, percorrendo cada pedaço de terra ao redor da cidade. Mas não havia qualquer pista de seu paradeiro. Durante 11 dias, o nome de Arthur se tornou um mistério sem resposta, até que ele voltou, confuso, exausto e com uma história que ninguém poderia imaginar. Quando foi encontrado, Arthur estava em um estado que misturava choque e excitação. Seu corpo não apresentava sinais de ferimentos graves, mas seu olhar parecia perdido. As primeiras palavras que ele conseguiu dizer foram desconexas, mencionando algo sobre uma viagem e seres de outro mundo. A princípio, acreditaram que ele estivesse delirando devido a algum trauma. Mas, com o tempo, seu relato começou a tomar forma, e os detalhes eram tão vívidos e consistentes que até mesmo os mais céticos passaram a duvidar de suas próprias certezas. Arthur afirmava com convicção que havia sido levado por seres extraterrestres e transportado para um planeta chamado Akarte. Segundo Arthur, tudo começou quando uma forte luz surgiu no céu enquanto ele trabalhava. O brilho era tão intenso que seu trator pareceu perder energia, como se algo estivesse drenando sua força. Ele tentou correr, mas sentiu seu corpo ser paralisado por uma força invisível. O que veio a seguir foi uma sensação indescritível, um misto de vertigem e ausência de peso, como se estivesse sendo carregado sem que pudesse reagir. A escuridão tomou conta de sua visão, e quando despertou, estava em um ambiente completamente diferente de qualquer coisa que já havia visto. Era um lugar fechado, metálico, com paredes lisas que pareciam não ter emendas e uma iluminação difusa que não projetava sombras. Os primeiros momentos foram de puro pânico. Ele tentou se mover, gritar, mas sua voz parecia não sair. Foi então que notou as figuras ao seu redor, seres altos, de aparência humana, mas com um olhar profundo e analítico. Diferente das representações clássicas de alienígenas, eles não tinham cabeças desproporcionais ou olhos gigantescos. Eram incrivelmente semelhantes aos humanos, mas carregavam uma aura de conhecimento e serenidade que Arthur nunca havia sentido em outro ser humano. Aos poucos, ele percebeu que não estava sendo ameaçado. Os estranhos seres se comunicavam entre si em um idioma incompreensível, mas quando um deles se dirigiu a ele, algo estranho aconteceu. Arthur compreendia perfeitamente o que era dito. A comunicação não se dava por palavras audíveis, mas por pensamentos que pareciam se materializar em sua mente. Eles lhe disseram que estavam viajando há anos, estudando a Terra e que por alguma razão haviam decidido levá-lo. Arthur tentou argumentar, dizer que precisava voltar, que sua família estaria preocupada, mas os seres apenas pediram que ele tivesse calma. Disseram que ele não estava em perigo e que em breve compreenderia tudo. A nave começou a se mover e uma tela translúcida se abriu diante dele, revelando um cenário que jamais poderia ter imaginado. A Terra estava ali, abaixo deles, encolhendo-se à medida que se afastavam. A viagem não foi turbulenta,
Tampouco seguiu as leis da física que Arthur conhecia. Ele sentia que o tempo passava de maneira estranha, como se estivesse dentro de um sonho vívido. Aos poucos, começou a perceber detalhes do interior da nave. Tudo parecia perfeitamente organizado, limpo e funcional. Não havia botões ou painéis como em aviões terrestres, apenas superfícies lisas que de alguma forma pareciam responder ao toque dos acartianos. Em um determinado momento, um deles lhe mostrou uma espécie de tela que projetava imagens da Terra em tempo real. Arthur conseguia ver sua cidade, os campos e até mesmo sua própria casa. Mas o que mais o impressionou foi o que viu a seguir. O planeta para onde estavam indo surgiu diante dele, Acarte. À primeira vista, parecia idêntico à Terra, mas havia diferenças sutis. O céu tinha uma tonalidade mais clara, e as construções eram enormes, com formatos aerodinâmicos e funcionais. Arthur ficou impressionado ao perceber que não havia veículos terrestres como na Terra. Tudo se movia pelos ares, impulsionado por uma tecnologia desconhecida. O que mais chamou sua atenção, no entanto, foi a quantidade de gente. O planeta era densamente povoado, e os acartianos pareciam viver em um sistema extremamente organizado e eficiente. Ao descer da nave, Arthur sentiu o chão firme sob seus pés e, para sua surpresa, o ar era idêntico ao da Terra. A temperatura era amena e ele não teve dificuldade para respirar. Os acartianos o levaram para um grande edifício, onde ele teve acesso a diversas tecnologias que jamais poderia ter imaginado. Uma delas era algo que ele descreveu como um telefone com imagem. Uma tela presa à parede que permitia que as pessoas se comunicassem instantaneamente, vendo umas às outras em tempo real. Em 1958, essa ideia era simplesmente impensável, ainda mais para um homem com tão pouca instrução como ele. Outra tecnologia que o deixou fascinado foi um telescópio tão avançado que conseguia enxergar objetos minúsculos na superfície da Terra. Um dos acartianos apontou o instrumento para o nosso planeta e ajustou a visão até que Arthur conseguiu ver com detalhes algo tão pequeno quanto a cabeça de um prego. Era como se a distância simplesmente não existisse para aquele equipamento. Os acartianos explicaram que estudavam a Terra há séculos e que tinham interesse especial em sua agricultura. O planeta Acarte possuía uma superpopulação de 20 bilhões de habitantes e precisava desesperadamente de alimentos mais nutritivos. Arthur foi levado para diferentes lugares, conhecendo mais sobre a vida naquele mundo. Os acartianos eram extremamente avançados tecnologicamente, mas algo que o surpreendeu foi a ausência de guerras ou conflitos aparentes. Segundo eles, a energia solar era a base de toda a sua civilização. Desde os veículos voadores até as armas defensivas, tudo funcionava com essa fonte inesgotável de energia. Não havia combustíveis fósseis, nem a destruição ambiental que ele via na Terra. O sistema de governo era altamente organizado e todos pareciam viver em um equilíbrio impressionante. Mesmo maravilhado, Arthur não podia deixar de sentir saudade de casa. Ele perguntou se poderia retornar e os acartianos disseram que sim, mas antes queriam mostrar algo que mudaria sua perspectiva para sempre. Ele foi levado até um enorme salão onde, em uma tela gigantesca, pôde ver a Terra como jamais havia imaginado. O planeta, visto do espaço, parecia uma joia brilhante no meio da escuridão. E foi ali que ele teve a visão que nunca esqueceria. Eu a via de 1 metro de tamanho, disse Arthur, mas com claridade apenas uma pequena parte. Ela emitia 5 cores. A primeira, tenho certeza, era azul. Arthur ficou em silêncio diante daquela visão. A Terra, vista do espaço, era algo que ele nunca poderia ter imaginado presenciar. O brilho azul predominava, com faixas esbranquiçadas cortando o planeta como fios de seda flutuando no vazio. Mas o que mais lhe impressionou foi o fato de que ele estava ali, fora do seu mundo, olhando para baixo como se fosse um simples observador. Até então, a humanidade ainda não havia enviado ninguém ao espaço, e ele, um simples tratorista do interior do Brasil,
era talvez o primeiro humano a enxergar a Terra daquela maneira. O pensamento era esmagador. Ele sentiu um aperto no peito, uma mistura de fascínio e saudade. Os acartianos pareciam compreender a profundidade de sua emoção. Um deles se aproximou e colocou uma mão em seu ombro, como se quisesse lhe transmitir calma. Arthur não sabia como, mas sentia que aqueles seres não tinham intenções ruins. Eles explicaram que raramente interagiam com humanos daquela forma, mas que haviam decidido fazer isso com ele porque tinham certeza de que ninguém acreditaria em sua história. Ele não representava uma ameaça, nem poderia mudar o curso da humanidade apenas com suas palavras. Para eles, ele era um observador, alguém que levaria consigo um conhecimento que um dia faria sentido. Arthur ainda tinha muitas perguntas. Perguntou como a nave funcionava, como eles viajavam tão rápido sem que ele sentisse a passagem do tempo. Os acartianos explicaram que sua tecnologia não se baseava em propulsão como os veículos terrestres, mas sim na manipulação de forças naturais do próprio espaço. Arthur não compreendia completamente, mas sabia que aquilo estava muito além do que qualquer cientista da Terra poderia imaginar. Ainda assim, os acartianos pareciam pouco interessados em demonstrar poder ou impressioná-lo. Sua principal preocupação era outra. Eles queriam entender como tornar seus alimentos mais nutritivos e sustentáveis. Acarte, apesar de avançado tecnologicamente, enfrentava um problema crítico. Com 20 bilhões de habitantes, a fome era um fantasma constante. A energia solar lhes proporcionava meios para mover suas máquinas e desenvolver suas cidades, mas os alimentos careciam de nutrientes essenciais. Eles estudavam a Terra porque viam nela um equilíbrio biológico que seu próprio planeta já havia perdido há muito tempo. O solo fértil, as chuvas regulares, a diversidade de cereais, tudo isso era algo que os fascinava. Arthur percebeu que, para aqueles seres, a Terra não era apenas um planeta azul bonito de se ver. Era uma esperança de aprendizado e sobrevivência. Mesmo com todas as explicações e demonstrações, Arthur não conseguia evitar o desejo de voltar. Ele admirava aquele mundo, mas sentia-se deslocado. Seus pensamentos vagavam para sua casa, para sua família, para o pequeno pedaço de terra que ele cultivava com suas próprias mãos. Perguntou aos acartianos se eles o deixariam partir. Eles assentiram, mas antes lhe disseram algo intrigante. No futuro, sua própria espécie verá tudo isso com outros olhos. O conhecimento se abrirá, mas nem todos estarão prontos para aceitá-lo. Arthur não entendeu bem, mas percebeu que os acartianos viam a humanidade como um povo ainda imaturo, incapaz de lidar com certas verdades. A viagem de volta foi tão tranquila quanto a ida. Ele não sabia quanto tempo havia passado no espaço, mas sentiu seu corpo ser novamente envolvido por aquela sensação estranha de ausência de peso. Quando abriu os olhos, estava deitado em um campo aberto, perto de onde havia desaparecido. Seu trator ainda estava ali, exatamente no mesmo lugar. O céu estava escuro e o silêncio era absoluto. Arthur se levantou com dificuldade, sentindo-se tonto, como se tivesse acabado de despertar de um longo sono. Tudo parecia igual, mas ele sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre. Ao voltar para casa, encontrou sua família em desespero. Ele estava desaparecido havia 11 dias e muitos já acreditavam que nunca mais o veriam. Mas o mais estranho de tudo era que, para Arthur, parecia que havia passado muito menos tempo. Ele tentou contar o que aconteceu, mas sua história foi recebida com ceticismo. Alguns acreditaram que ele havia se perdido e sofrido algum tipo de delírio. Outros achavam que ele estava inventando tudo. Apenas alguns poucos, aqueles que o conheciam bem, viram em seu olhar a verdade que ele tentava transmitir. Sem conseguir manter tudo apenas em sua memória, Arthur começou a registrar seu relato em cadernos. Escreveu cada detalhe, descrevendo o planeta Acarte, os acartianos, suas tecnologias e tudo o que viu. Em especial, anotou sua visão da Terra azul,
algo que só seria confirmado ao mundo anos depois, quando Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço, pronunciou sua famosa frase: "A Terra é azul". Como um simples tratorista do interior do Brasil poderia ter sabido disso antes da ciência comprovar? Esse detalhe fez com que sua história começasse a ser vista com outros olhos ao longo dos anos. O tempo passou e Arthur seguiu sua vida sem buscar fama ou reconhecimento. Ele não tentou convencer ninguém, apenas registrou o que viveu. Décadas depois, muitas de suas descrições se tornaram realidade. Ele falava de um telefone com imagem, algo que parecia absurdo em 1958, mas que hoje conhecemos como videochamadas. Também mencionava a possibilidade de ver pequenos objetos na Terra através de telescópios extremamente poderosos, algo que a tecnologia moderna conseguiu alcançar. Suas palavras foram sendo resgatadas e analisadas por estudiosos da ufologia, e seu caso se tornou um dos mais intrigantes da história brasileira. Os cadernos de Arthur Berlet foram preservados e hoje fazem parte do acervo do Museu de Ufologia de Itaara, no Rio Grande do Sul. Pesquisadores ainda tentam entender se ele realmente viveu o que descreveu, ou se sua mente, de alguma forma, foi influenciada por algo que o fez acreditar nessa experiência. Seja como for, os detalhes de seu relato permanecem impressionantes. Se foi uma ilusão ou uma verdade impossível, ninguém pode afirmar com certeza. Mas uma coisa é inegável: Arthur sabia de coisas que não deveria saber para a época em que viveu. Até hoje, muitas perguntas permanecem sem resposta. Se os acartianos realmente estudam a Terra, ainda estão nos observando? Teriam eles levado outros humanos sem que soubéssemos? E o que Arthur nunca revelou? Ele mencionou que algumas previsões eram trágicas demais para serem compartilhadas, mas nunca revelou quais eram. O que teria sido tão assustador que ele preferiu guardar para si? Essas questões permanecem abertas e talvez nunca saibamos a verdade completa. Arthur Berlet nunca se preocupou em provar nada. Ele não buscou reconhecimento, dinheiro ou fama com sua história. Apenas contou o que viveu, deixou registrado e seguiu sua vida. Mas ao longo dos anos, conforme a tecnologia evoluiu e o conhecimento humano se expandiu, suas palavras começaram a fazer mais sentido. Será que no futuro descobriremos que ele estava certo o tempo todo? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos.